Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro. Esse é o Pergunte ao LDP, o quadro onde eu respondo as perguntas dos inscritos, tanto nos comentários quanto na caixinha de perguntas do Instagram. Ontem eu abri a caixinha de perguntas, então já me segue, @lucasdepaula ou @Rumo ao Pro. Na verdade, já segue os dois, que são conteúdos diferentes, tem um TikTok também. E também não esquece, cupom YouTube15, 15% de desconto lá no meu site rumoaopro.com. Dá uma olhada lá nos programas de treinamento. Vamos lá, perguntaram ontem pra mim, LDP, qual que é o país mais fácil para você virar jogador de futebol profissional? E boleirada, vou ser direto ao ponto aqui com vocês. O país mais fácil para você virar jogador de futebol profissional é o Paquistão, tá? O Paquistão é um país... Não, tô brincando. Caiu na pegadinha, né? Não é o Paquistão. Boleirada, o país mais fácil para você virar jogador de futebol profissional é o país onde você é considerado um jogador doméstico. O que eu quero dizer com doméstico? Eu, por exemplo, sou brasileiro. Então aqui no Brasil eu sou jogador doméstico. Tá? Eu sou jogador aqui que nasceu no país. E por que eu falo isso? Porque existem países, na verdade todos os países, têm limites para jogadores estrangeiros. Então, estatisticamente, na maioria de vocês, o Brasil vai ser o país mais fácil para você virar jogador de futebol. É o país com menos barreiras para você assinar um contrato profissional. Por exemplo, se você quiser jogar na Inglaterra, você tem que ter passado ou por seleção de base ou pela seleção principal. Eu acho que até mudaram a regra para a seleção principal só. Não sei se... não, acredito que jogador de seleção de base consegue também contrato. Mas enfim, o clube lá vai ter que provar para o governo que a sua contratação vale a pena. Então é um rolê muito louco, a maioria de vocês provavelmente não passou por seleção de base, tá? E voltando no que eu estava falando, eu tenho muitos seguidores de Portugal. Então o país mais fácil para você que é português vai ser jogar em Portugal. Ou em algum país ali da comunidade europeia, porque o português tem a vantagem de ter o passaporte europeu. Então, por exemplo, um português, ou até mesmo um brasileiro que tem passaporte europeu, se ele for para a França, se ele for para a Alemanha, se ele for para a Espanha, ele não é considerado um jogador estrangeiro, um jogador internacional. E como eu falei, contratar um jogador internacional para os clubes, principalmente daquelas divisões inferiores, é um rolê muito mais complicado, é um jogador que você vai ter que pagar um pouco mais, vai ter pagar imposto, vai ter que pagar taxa, porque você está trazendo um jogador internacional. Então, acaba dificultando ainda mais. E na maioria dos países, o limite de estrangeiros por time são 3, né? Então, por exemplo, na Europa, você pode trazer 3 jogadores, se eu não me engano, tá? De fora da comunidade europeia. Então, por exemplo, o Barcelona, você vai lá ver, tem 3 jogadores de fora da comunidade europeia. Por isso que às vezes vocês veem nas notícias que o cara contrata um jogador, só que já tem que emprestar o cara. Por quê? Porque não tem como ele jogar. Já tem um limite de jogador estrangeiro. Então assim, boleirada, esse vídeo não é para deixar vocês tristes, né? Pô, LDP, então eu nunca vou jogar na Inglaterra, eu nunca vou jogar na Europa. Talvez não. É uma tarefa difícil. Você pode tentar jogar campeonato amador ou ver se existe a possibilidade de você conseguir um passaporte europeu, mas isso que eu tô falando se relaciona com o último vídeo, onde eu falei para vocês, pô, cara, cuidado com o empresário. Se o empresário te prometer que você vai jogar na Inglaterra profissionalmente, é papo furado, se você não passou por seleção de base. Se ele prometer que você vai jogar profissionalmente na Europa e você não tem passaporte europeu, provavelmente é papo furado, tá? Aí você me pergunta, pô, LDP, mas como é que você jogou no Málaga? O Málaga era uma liga amadora, não tem limite de jogador estrangeiro. Ah, LDP, como é que você jogou na Suécia? Na Suécia o limite de estrangeiro é maior, são 9. Então você tem que pesquisar bem as regras de cada país para você poder jogar e para você não ser enganado por algum empresário, por alguma promessa falsa. Mas, estatisticamente falando, na maioria, tá, de vocês, o país mais fácil para ser jogador profissional é no Brasil. É o que vai ter menos complicações contratuais, menos burocracias ali para o time fazer um contrato de trabalho com você, tá? E se você é português, mesma coisa, Europa. E se você é dos Estados Unidos, tem cidadania americana, Estados Unidos, e por aí vai. O país mais fácil sempre vai ser o seu país doméstico. Beleza, irmão? Então espero que tenha deixado claro. Bora treinar. Gente, Varen, Pig Fagner, Rumo ao Pro. Tamo junto.